Conforme combinado, eu estou de volta para a segunda parte da minha aula sobre como montar cúpulas como profissional, que eu comecei no último vídeo. Na aula passada a gente fez a estrutura das cúpulas e hoje a gente vai fazer a forração. Então vamos andando que tem muita coisa para ser feita. Muito boas-vindas ao Criativo Lucrativo. Eu vou dividir esse vídeo em duas etapas. Uma primeira etapa em que a gente vai forrar duas cúpulas, uma cúpula cilíndrica e uma cúpula cônica. E a segunda etapa, e não menos importante, é uma etapa em que a gente vai olhar vários modelos de cúpula e vamos analisar uma série de macetes que você pode usar, uma série de dicas para você melhorar o seu processo construtivo, pontos que você deve se atentar na hora que você está fabricando uma cúpula e principalmente a gente vai ver quais são as principais falhas e erros que você não pode de forma alguma cometer na hora que você está fabricando uma cúpula. Então agora, mãos à obra! Para a fabricação de uma cúpula a gente precisa de 4 elementos. O primeiro elemento, a estrutura aramada que a gente fez na aula passada, né? Então aqui tem uma estrutura que vai ser a estrutura da cúpula que a gente vai montar inicialmente, a estrutura de uma cúpula cilíndrica. Tá? Então tem o aro de baixo, o aro de cima, que tem exatamente o mesmo tamanho. A gente falou isso daqui na aula passada, mas é importante lembrar, é importante que os círculos sejam perfeitos e tenham exatamente o mesmo tamanho. E como é que a gente vai unir esses elementos? A gente precisa de um material e geralmente a gente utiliza um laminado plástico, que é esse daqui. Esse daqui, na realidade, é um dos laminados que você pode utilizar. É um acetato, tá? Um acetato translúcido, ou seja, ele tem uma passagem de luz, ele permite uma passagem de luz. Geralmente, o material que se usa em fábricas de cúpula é um laminado plástico que chama-se opalina. A opalina não é um produto muito fácil de encontrar, mas as características da maioria dos laminados plásticos de baixa espessura são muito parecidas. Com exceção do PVC, que é opaco, você pegar um acetato, um PS fino, esse daqui tem uma espessura de 0,4 milímetros. Eles vão atender você perfeitamente. Se você conseguir opalina, melhor ainda. Mas a gente vai começar trabalhando com esse laminado, esse acetato branco leitoso translúcido. E a primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu afastar isso daqui, vai ser cortar esse material com o formato que eu quero da minha cúpula. Afinal de contas, eu estou fazendo uma cúpula cilíndrica, então eu preciso cortar um retângulo aqui. Então tá aqui, minha bobina está desenrolada, esticadinha, e eu vou agora marcar a altura da minha cúpula. Eu vou fazer essa cúpula com 20 centímetros de altura. Então eu marco de um lado, vou marcar do outro. E agora eu junto as duas peças. Agora é hora de cortar. Estilete bem afiado. Evita de fazer muita força para não marcar o plástico. Acetato cortado e agora eu vou verificar o comprimento que eu tenho que deixar ele. E para fazer isso eu vou utilizar o próprio aro como conferência. E vou usar também o melhor amigo do fabricante de cúpula, pregador de roupa. O pregador vai me ajudar a manter fixado o aro no plástico, no laminado plástico, enquanto eu enrolo ele. Pregador colocado. E agora eu vou colocar aqui, mais ou menos, vou marcar aqui mais ou menos 1 centímetro de sobreposição entre uma banda e outra do acetato. Isso daí vai fazer o acabamento no fechamento da cúpula. Agora sim, já posso começar a montar. Existem diversas maneiras para a gente adesivar o tecido a acetato. Eu aqui vou te ensinar a fazer duas maneiras. Uma que é a mais clássica, a mais tradicional, e a segunda que é a que eu faço. Nessa primeira, a gente vai utilizar a mais tradicional, que é utilizar cola branca. É importante que se diga o seguinte, existe ainda um recurso que infelizmente não está disponível aqui no mercado nacional, só existe em outros países, esse material é importado, que é um acetato que já vem adesivado, tipo aqueles vinis que a gente usa para encadernar livros, cadernos, o que seria super prático, né? Só que infelizmente esse material não está disponível aqui, então a gente tem que usar as boas e velhas colas. Vamos começar com a cola branca nesse material. E para utilizar a cola branca, a gente vai botar, eu vou aqui usar um rolinho, tá? É a maneira que eu prefiro trabalhar. Existem pessoas que gostam de fazer com pincel, eu acho que o rolinho é mais prático.
Então o que eu vou fazer? Eu vou usar como se fosse tinta mesmo. Você vê que é um rolinho desse de espuma, que eu vou usar como se fosse tinta. Eu vou impregnar o rolinho de cola. Eu não estou dissolvendo a cola, tá? Estou deixando a cola normal. Eu vou impregnar, mas não vou encharcar o rolinho, tá? É importante que ele esteja impregnado sem estar encharcado. Você vê que eu estico bem aqui, eu quero que tenha bastante cola aqui, mas não quero que fique encharcado. E vou aplicar aqui ao longo de toda a superfície do meu acetato. Uma coisa muito importante, essa etapa do trabalho é uma etapa que já necessita limpeza. Então antes de fazer isso eu limpei toda essa área, porque qualquer grãozinho aqui pode aparecer na forração. Se você tiver um tecido estampado, como a gente vai usar agora aqui, isso talvez não apareça muito, mas um tecido liso, principalmente se ele for brilhoso, qualquer cisco vai aparecer e pode comprometer a sua forração. A cola devidamente aplicada, eu agora vou deixar essa cola descansando aqui por uns 2 minutinhos. E para fazer essa primeira forração, eu escolhi um tecido estampado, um tecido listrado, que casa muito bem com cúpulas cilíndricas. A gente vai falar um pouco melhor, inclusive, sobre as variações, as possibilidades na segunda etapa desse vídeo, tá? Então a gente vai aqui fazer mais ou menos a mesma coisa que eu fiz. Esse tecido já foi devidamente cortado no tamanho adequado e você vai ver na hora que eu começar a montar. Eu também vou colocar um pouquinho de cola no tecido, mas eu não vou exagerar não. Eu não quero de forma alguma encharcar o tecido e muito menos que essa cola passe para o outro lado, tá? Eu só quero deixar o tecido um pouquinho adesivado. Então o que eu vou fazer aqui é colocar aqui mais ou menos na borda. Eu já marquei aqui a posição aproximada. E vou esticando. Perfeito. Quando a gente está falando de tecido com linhas retas assim, é muito importante que ele esteja corretamente alinhado. Se você observar, aqui a borda, olha, está certinho o alinhamento, porque senão ele vai acabar deixando irregular a forração, e a gente não quer isso de jeito nenhum. Bom, e aqui ficou o tecido já colado. Você vê que apesar de curvo, né, que ele ainda está muito deformado por causa da bobina, ele já está bem adesivado. Agora eu vou fazer 2 etapas aqui. A primeira etapa eu vou cortar agora, refiletar isso daqui com uma borda de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Isso daí vai variar de acordo com a espessura do tecido que você tem, porque essa borda tem que cobrir toda a nossa estrutura aramada, todo o nosso aro metálico. Então eu vou cortar aqui essa borda com mais ou menos 1 centímetro. É importante também que uma das bordas seja cortada rente ao acetato. Bom, e se uma das bordas eu corto rente, a outra eu vou deixar uma margem também de mais ou menos 1 centímetro, que eu vou virar para dentro, que ela vai fazer acabamento na hora que eu fechar a cúpula. E nessa borda eu aplico também um pouco de cola, dessa vez eu vou aplicar com pincel. Eu esqueci, mas nessa borda a gente faz um cortezinho triangular, justamente para eu conseguir dobrar sem problemas. E aí eu venho e dobro essa bordinha para dentro. Devidamente forrado nosso acetato, agora chegou a hora de eu fixar os meus aros ao meu acetato e começar a forrar a cúpula. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser também aplicar cola ao longo do aro. Lembrando, nada de exagerar na cola.
E eu vou aplicar a cola também agora à borda, ao longo da borda de toda o meu acetato. Observem que eu passo no tecido, mas pego um pouquinho, talvez uns 5 milímetros mais ou menos aqui de acetato, porque eu quero que o aro cole no acetato. Adesivos aplicados e agora é hora de começar a montagem. Eu vou começar por essa borda, que é a borda que eu cortei rente. Observem que eu encosto o meu aro à borda do acetato. Eu encosto ele aqui e vou começar a girar. O adesivo ainda não tem força suficiente para pegar, então eu vou ajudar aqui mais uma vez com um pregador de roupa, para ele começar a fazer a volta. Eu vou girando. Nesse ponto eu já posso colocar o segundo aro. É muito importante que o acetato não ultrapasse o aro e nem chegue antes, nem termine antes do aro. Ele tem que estar colado bem na bordinha do aro. Chegando aqui no final da emenda, eu já prego o pregador pegando as duas partes. Agora eu solto a borda para poder aplicar a cola à união das cúpulas. Eu solto e prendo em seguida, né? Um bom recurso nessas horas é você botar uma fita crepe segurando essa colagem enquanto ela acontece. Agora é hora da gente começar a fechar a forração. E eu vou começar exatamente pela borda da emenda, que aí eu vou verificar se esse comprimento que eu deixei é o adequado. Porque se eu deixei muito, a vantagem é que eu consigo cortar um pouco antes para depois sim fechar. O perigo é a gente deixar pouco, porque aí você não vai ter sobra para poder cobrir todo o aro, que esse é o objetivo. Bom, tirei todos os pregadores e agora é hora de virar. Eu já verifiquei aqui que esse comprimento que eu deixei está adequado, ele vai cobrir todo o meu aro, então agora é começar a aplicar a cola. É importante a gente dar um pequeno picote aqui no ponto em que o aro encontra aqui o suporte do bocal, para que eu consiga fechar sem problema. E aí agora eu vou começar a fazer o fechamento. Para fazer o fechamento é melhor colocar a cúpula de pé. Eu primeiro começo a fazer esse movimento. Depois vou esticando bem para que não tenha nenhum tipo de enrugado aqui. É muito importante que isso daqui fique bem liso, não tenha rugas. Aqui desse lado eu vou fazer mais um picote. O picote não é até o final não, tá? É mais ou menos metade do caminho. Bem lisinho, você vê que está bem lisinho aqui, tá? Isso é muito importante, tá? Tudo esteja bem liso. E agora a próxima etapa é a gente vestir esse aro. E aí mais uma vez o pregador ele vai ter uma excelente função, porque ele funciona como uma excelente cunha para que a gente consiga enfiar aqui até o fundo essa borda. Agora você pode ver aqui o resultado, está tudo bem acabadinho, bem presinho aqui, não existe nenhuma borda, tá? A gente vê aqui por dentro também, ó, tudo bem direitinho, tá? Importante que a situação que a gente veja é essa, quer dizer, você tem aqui o tecido todo entranhado aqui dentro, tá? E não existe nenhuma sobra, nem falta de tecido. A gente vestiu completamente a nossa cúpula. Agora eu vou retirar aqui os outros pregadores, que já cumpriram as suas funções. Vou tirar aqui a fita crepe também, que ela já cumpriu sua função, porque já está adesivada essa altura aqui. E vou fazer o outro lado. E aí, mais uma vez, eu vou aqui vestindo a cúpula, deixando bem lisinha. Essa parte superior é muito importante que ela fique bem lisinha, não fique nada enrugado.
Bom, e com isso a gente finaliza aqui a forração da nossa primeira cúpula. Lembrando alguns aspectos, por exemplo, como eu estou usando um tecido listrado que eu escolhi de propósito, é importante que ele esteja perfeitamente na vertical para que você consiga aproveitar melhor. Inclusive, por exemplo, a emenda do tecido está bem aqui. Ela não está tão visível exatamente porque eu acompanhei, essas listas disfarçam muito, mas porque está perfeitamente posicionado aqui o nosso tecido, tá? Lembrando, tudo lisinho aqui em cima, bem ajustado, totalmente coberto os aros. E agora é hora da gente passar para outra cúpula, a cúpula cilíndrica. Mas antes da gente fazer isso, você vai lembrar de dar aquele joinha, aquela curtida agora. Você vai compartilhar esse vídeo com alguém que você saiba que pode se beneficiar com o conteúdo dele e vai fazer aquele comentário especial aqui para mim, para ajudar a fortalecer o meu canal. E se você ainda não se inscreveu, está na hora de fazer isso, você pode fazer isso agora, lembrando de ativar o sininho para ser notificado a cada vídeo novo que surgir. Ah, e mais duas lembranças. O meu e-book gratuito para você baixar, Como Criar Luminárias que Vendem. Está acessível tanto na capa do canal aqui do YouTube, como na descrição desse vídeo. E também, da mesma forma, o meu curso Expert Design de Luminárias, se você quer se tornar um profissional de luminárias e ganhar dinheiro com isso, transformar isso numa profissão. Agora sim, vamos para a próxima cúpula. Bom, agora a gente vai começar a fabricar a cúpula cônica. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a cúpula cônica, cúpulas cônicas, consomem uma quantidade de material bem maior do que cúpulas cilíndricas, pelo próprio formato. Enquanto a cúpula cilíndrica eu consigo fazer com uma tira, a cúpula cônica, por causa da planificação do cone, ela me consome uma área muito grande. Então eu vou consumir mais laminado plástico, vou consumir mais tecido, enfim, tudo isso tem que ser contabilizado no preço final da peça. Mas preço a gente vai falar no final desse vídeo. O que eu vou definir? Vou definir a altura da minha cúpula e depois eu vou planificar esse cone. Existem 3 maneiras de você fazer isso. Se você tiver acesso a algum software, você pode fazer isso através de um software. E aí você tem uma planificação bem precisa, depois você imprime, tem a planificação bem precisa. Você pode fazer na mão, usando a boa e velha geometria, que na realidade esses dois recursos, na minha opinião, são os melhores, que você tem o melhor resultado, mais rápido e mais fácil, e aí você consegue planificar esse cone. Agora, se a sua geometria não estiver muito em dia, você não tiver acesso a nenhum software, existe um macete que ajuda bastante, que é você fazer um gabarito. Eu peguei aqui esse gabarito, que é o gabarito da cúpula que eu pretendo fazer. Eu tenho o aro inferior, o aro superior, e eu uni esses gabaritos, esses 2 aros, perdão, com essas hastes aqui. Já está aqui simulando a altura da minha cúpula. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar essa minha cúpula aqui, esse meu gabarito aqui, e vou começar a marcar uma série de pontos aqui, vários pontos. E conforme eu vou marcando os pontos, eu vou girando aos pouquinhos e marcando novos pontos de contato. Eu giro mais um pouco, marco outro ponto. Giro mais um pouco, marco outro ponto. É muito importante você ter muita atenção nesse movimento, que se você correr um pouquinho, você vai perder a sua marcação e vai ter que começar tudo de novo. Muito bem, cheguei aqui até o final, em que eu marco o meu último aro aqui. Assim como na cúpula cilíndrica, a cúpula cônica eu também tenho que deixar uma margem de 1 centímetro, 1,5 centímetros para fechamento da cúpula, a sobreposição do acetato para o fechamento da cúpula. E eu vou botar aqui. Então agora o que eu tenho aqui? Eu tenho um monte de pontilhados aqui. Eu tenho meio círculo aqui, um cone planificado todo pontilhado. E aí o que eu vou fazer é o bom e velho ligue os pontos que a gente aprendeu na escola. E aí é só você ligar esses pontos. Pontos ligados, agora eu vou cortar, e aí a melhor forma realmente é a tesoura em vez do estilete, porque é muito chato você cortar essa forma aqui. Minha dica, na hora de você cortar com a tesoura, deixa uma margem até um certo ponto generosa nas bordas, porque na hora que você for vestir, a gente vai vestir depois essa cúpula, esse gabarito, né? Na hora que a gente for vestir o gabarito,
é importante que você tenha uma certa margem, porque você vai ver que dessa maneira você não vai ter um resultado muito perfeito. Então você deixando uma margem, depois é só aparar as bordas. Para essa cúpula, a gente vai utilizar uma outra técnica de colagem, que é com a cola spray. A cola spray você ganha em velocidade, ganha em agilidade, mas em compensação você perde em rendimento e preço. A cola spray é bem mais cara do que a cola branca e rende bem menos. Mas em compensação tem as suas vantagens. Particularmente é a que eu uso aqui na fábrica. Então, uma pequena camada de cola spray já é o suficiente, tá? Eu apliquei aqui uma fita dupla face para que isso daqui fique melhor aderido à superfície. E eu vou agora forrar com esse tecido que é um algodão cru. É um tecido bastante simples, tá? Ele tem uma certa transparência, mas eu estou forrando ele com tecido liso para a gente ver como é que funciona. O princípio da forração continua exatamente o mesmo, tá? A cola em spray tem uma aderência muito mais rápida do que a cola branca, então isso aqui já cola rapidinho. Agora, o modo de forração é exatamente o mesmo. A gente vai deixar as margens que a gente costuma deixar, vamos cortar uma borda rente e outra borda também com essa mesma margem. Eu poderia ter passado cola em spray aqui também, mas eu acho que mela demais, eu prefiro fazer com a cola branca, mas aí é uma opção de cada um. E vou passar também aqui. Aí chega a hora de fechar e muita gente tem dúvida. Como é que faz, como é que não faz? Na realidade, o princípio de fechamento dessa cúpula é rigorosamente o mesmo da cúpula anterior, da cúpula cilíndrica. Só que você tem dois aros de tamanhos diferentes, mas o princípio é exatamente o mesmo. Eu costumo posicionar aqui na bordinha. Mais uma vez vou pegar aqui o meu pregador de roupa e vou fazendo o fechamento. Vou fechar aqui agora, passar a cola aqui na emenda. Então está aqui pronta a nossa cúpula cônica. O princípio de montagem de forração é exatamente o mesmo da outra, só que o formato é um pouco diferente. A gente tem que ficar atento só na hora de fazer o corte para que tudo case perfeitamente. Mas padrão de acabamento, ou seja, tem que estar tudo lisinho aqui em cima, tudo lisinho aqui embaixo, montagem também toda lisa, vestir corretamente aqui, como a irmã dela aqui, né? A primeira cúpula que a gente fez aqui, também totalmente vestido o aro, né? Você não tem nada aparente, nenhum metal aparente, tem que estar tudo bem montadinho. Eu ainda tive uma outra ideia. Eu montei um terceiro aro aqui, e aí, aproveitando essas argolas aqui que sustentam o soquete, eu peguei outras 3 argolas e soldei aqui na parte de baixo do meu aro para fazer aqui uma espécie de uma base. E eu vou montar uma lumináriazinha de presente para minha filha pequena. Tenho certeza que ela vai adorar. E a gente aqui de brincadeira ainda transformou uma cúpula numa lumináriazinha improvisada, simplesinha, mas que certamente vai fazer sucesso com ela. E para fazer essa luminária, eu fiz exatamente da mesma maneira que eu fiz a luminária cilíndrica. A diferença é que eu fiz um acabamento com viés na borda. Justamente por isso, se você observar, eu não deixei margem de tecido sobrando, porque quem faz esse acabamento é o viés. O princípio é exatamente o mesmo. Eu colo o viés na borda e dobro vestindo todo o aro da luminária. Então aqui o trio de cúpulas que nós fizemos hoje. E essa acabou virando uma lumináriazinha de improviso, uma coisa meio despretensiosa, mas que vai funcionar. Agora é importante a gente ver a segunda parte desse vídeo, vai ser uma parte breve, mas que a gente vai falar sobre alguns detalhes de como você deve ficar atento, que pontos você deve observar quando vai fazer uma cúpula de maneira profissional. Bom, vamos lá, vamos analisar agora
essas cúpulas aqui variadas. Eu peguei uma amostragem relativamente grande, tem aqui as que a gente fez hoje, que nós já vimos, né? A gente acompanhou a confecção, já sabe o que a gente precisa delas. Tem outros dois modelos aqui que eu comprei no mercado. Eu fui a lojas comprar para que a gente veja como é uma lâmpada, uma cúpula feita no mercado. A gente vai analisar de uma outra maneira. E tem aqui uns outros padrões de cúpula que eu vou mostrar para vocês, uma a uma. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Essa cúpula daqui foi uma cúpula que eu comprei numa loja dessas grandes redes de material de construção e decoração. Tem algumas questões, ela está até com uma sujeirinha aqui agora que eu vi aqui. Tem algumas questões que a gente tem que observar. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é a espessura aqui dessa estrutura, como é bem fininha, né? É um detalhe, obviamente, isso daqui é para economizar, você tem uma estrutura mais fina. Você vê a qualidade da pintura, uma pintura automotiva bem simples. A soldagem está tranquilo, que é uma soldagem normal, embora não seja bem feita, você vê que está fora de ângulo. São detalhezinhos que numa loja de melhor padrão não passam, tá? Você vê que a cúpula está até com a pintura está meio irregular. Outra falha séria que tem aqui, observem que o acetato ele está avançando em relação ao aro, ou seja, eu tenho uma sobra de acetato, que leva ao quê? A você ter uma irregularidade na forração, então ela está toda enrugada. Se você observar, a forração ao redor dela está toda enrugada por conta dessa sobra de acetato. O acetato ele tem que estar sempre junto, faceando junto aqui o aro, nem pode estar antes nem depois, como esse caso daqui. Se você observar aqui, inclusive, na hora da colagem, você tem umas ondulações aqui. Então essa é uma cúpula aqui que tem um preço mais acessível, mas você observa que a qualidade dela está compatível com esse preço acessível. Não é uma cúpula de primeira qualidade. A segunda cúpula que a gente vai olhar, também eu comprei no mercado, mas já comprei numa loja com um padrão um pouco melhor. Também é uma rede de material, não é de material de construção, é uma rede de decoração. É uma rede de lojas de decoração, mas já tem um padrão melhor. Então você observa que a qualidade, por exemplo, da pintura é uma pintura eletrostática, a soldagem é melhor, a qualidade da montagem está bem superior. Você pode observar, inclusive, o detalhe que eu falei. Agora você observa que aqui a estrutura está toda alinhada ao acetato. E aqui tem uma curiosidade. Se você observar, a emenda é feita com uma costura. Isso é interessante falar porque aqui eu não mostrei aqui. Ela é feita com uma costura. E se você, não sei se dá para perceber no vídeo, o tecido é solto, o tecido não é adesivado. Por quê? Porque é colado o acetato ao aro, e aí depois de colado o acetato, pega-se o tecido e costura ele como se fosse uma meia. Aí você veste a cúpula com tecido, ele é vestida com tecido. É vestida com tecido, depois corta-se e faz o acabamento aqui. Você observa, inclusive, que o acabamento é muito bem feitinho aqui dentro. Ó. Você vê que ele veste completamente aqui o aro. Essa cúpula não é à toa que, comparada a essa daqui, o preço dessa daqui chega a quase 2 vezes essa daqui. Essa cúpula daqui é uma cúpula que é uma sobra de uma produção antiga da gente. Então ela já está até meio envelhecida aqui, tá? Tem umas manchas de envelhecido. Mas eu peguei aqui para mostrar para vocês esse tipo de fixação aqui. Chama-se lira. A lira é uma outra alternativa àquela chapa. Em vez de você botar o bocal direto aqui, você prende um parafuso ou prende num suporte. É uma outra alternativa de fixação que é bastante interessante de você notar. E essa daqui também usa um viés como acabamento. Mas esse viés tem uma função meramente decorativa, uma vez que a gente envolveu, está até soltando. A cúpula já está tão velha que já está até soltando aqui. Ó. A gente envolve com o próprio tecido aqui. O viés ele só tem uma função decorativa mesmo, de acabamento. Por último, tem essas duas últimas cúpulas, que eu tenho essa solução aqui do bocal, né, do suporte do bocal preso ao aro superior. Isso daqui justamente porque a luminária é muito pequenininha, então fica mais fácil você acessar por aqui. Se ela ficar presa nessa parte de baixo, você acaba não conseguindo acessar com facilidade. Então é mais fácil você usar esse tipo de solução por questão de acesso. Então, por último, tem essa daqui, que é uma cúpula feita com papel encerado. Um dia desse eu ensino a fazer papel encerado aqui no canal. E ela também tem um acabamento, um viés, né? Porque o papel ele não faz a borda. Então, quando eu faço uma luminária de papel, eu obrigatoriamente tenho que usar viés. E aqui ela tem ainda um outro tipo de fixação. Em vez de bocal, ela tem uma pinça. É uma pinça para agarrar o bulbo da lâmpada. É um outro tipo de fixação que também é interessante. É uma fixação que quase não se vê. É muito difícil você ver hoje em dia isso, mas existe ainda e para algumas soluções funciona bastante bem. Bom, depois desses 2 aulões, eu acho que você já pode se considerar um mestre em fabricação de cúpulas. Então,
agora é hora de você botar mãos à obra e começar a faturar com isso. Vamos rapidamente a valores. Custo de material para cada uma dessas cúpulas. Entre 10 e 11 reais, entre 13 e 15 reais. Você vai perceber que eu não considerei o custo do tecido justamente porque existe uma variação enorme do preço de tecido. Esse tecido daqui, por exemplo, custa 1/3 do valor desse daqui. Obviamente, uma cúpula como essa pode ser vendida por um valor muito mais elevado. O fato é que cúpulas têm uma demanda constante, grande no mercado e um alto valor agregado, assim como todos os demais produtos de iluminação. Muito obrigado por você ter me acompanhado até agora. Espero que essa aula tenha sido útil para você, que você tenha grande proveito com ela. A gente se vê no próximo vídeo e muito sucesso para você!